Os obstáculos ao trabalho da Polícia Federal. Uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime. Fernando Segovia, ex-diretor-geral da Polícia Federal. Márcio Anselmo e Jorge Pontes. O sigilo das ações dos policiais que combatem organizações criminosas entranhadas no poder público é protegido pelas leis e por rotinas legais que os próprios policiais adotam para garantir a inviolabilidade do trabalho. A regra de sigilo é universal. Quanto menos gente souber, menor a chance de vazamentos. A investigação de autoridades governamentais de peso pode se tornar tão complexa e delicada que o nível de estresse e até mesmo pavor em relação aos vazamentos chega a parecer paranoia, mas as justificativas são reais. O procedimento se inicia na atuação regular dos delegados que presidem os inquéritos policiais, IPLS, e culmina na deflagração das ações repressivas, quando a equipe policial vai a campo realizar uma ação de interesse, geralmente cumprimento de mandato de busca e apreensão ou prisão preventiva ou temporária. Uma grande operação pode reunir ao mesmo tempo centenas de policiais em inúmeras cidades e estados do país. E não costuma durar mais do que 5 ou 6 horas, exceto quando há, por exemplo, apreensão de grande quantidade de dinheiro em espécie, de joias ou realização de diligências em locais de grande dimensão. Um desses casos foi a ação de busca e apreensão na sede da Odebrecht em São Paulo, na fase erga omnes da Lava Jato, que começou ao nascer do sol e só terminou depois das 22 horas. Entretanto, para os policiais, esse trabalho se inicia ainda algumas horas antes do nascer do sol. Geralmente, aqueles que participam da ação já estão de pé por volta das 3 da manhã para colocar a famosa roupa preta, checar equipamentos que podem envolver lanternas, algemas e armas longas, e se deslocar até o local onde ocorrerá a reunião para a ação, que costuma acontecer na sede da PF local ou mais próxima. Durante as operações, não é incomum surgir a necessidade de solicitar à Justiça mandados de busca complementares. O que aconteceu, por exemplo, em diversas fases da Lava Jato e em investigações de porte similar. O momento de ir para a rua, porém, é o resultado de apurações que se iniciam meses ou até anos antes. É uma das fases do inquérito policial que busca e analisa provas de materialidade e de autoria dos crimes. Até o delegado pedir à Justiça, a que chamamos representar, autorização para buscas e prisões, é percorrido um longo caminho para persuadir a autoridade judicial. Acontecem muitas conversas e representações são endereçadas ao juiz do caso. Esse trabalho de convencimento é feito também com a participação dos procuradores da República, que necessariamente opinam para auxiliar a decisão do juiz. Há ainda, antes mesmo da elaboração das representações judiciais, muita discussão interna, em que o delegado solicita a seus superiores o apoio material e de recursos humanos necessários para a realização da ação policial.
Às vezes, a viabilidade da operação é analisada por esferas administrativas dos órgãos centrais, tendo em vista a necessidade da alocação de recursos policiais vindos de outras unidades da PF ou mesmo de policiais que detenham algum conhecimento especializado, como o conhecimento de um idioma específico e incomum para atos de interceptação telefônica. Na primeira fase da Lava Jato, por exemplo, alguns investigados se comunicavam em árabe. Então, um policial que conhecia o idioma se deslocava de tempos em tempos para ajudar nas traduções dos diálogos. Numa passagem curiosa, ainda durante a primeira fase, um dos doleiros monitorados, ao começar a tratar de um tema sensível por telefone, começou a falar em francês. Mas mal sabia ele que o policial do outro lado, durante a interceptação, era fluente no idioma. A manutenção do sigilo em casos que vão se alongando por meses e abrindo leque para muitos alvos é imprescindível desde o início dos trabalhos. O inquérito principal da Lava Jato, que possuía nas origens históricas ainda da época do Banestado, tinha como alvo 4 doleiros: Alberto Youssef, Nelma Kodama, Raul Zrohr e Carlos Habib Chater. O nível de compartimentação era absurdo. Quem puxava o fio da meada de um doleiro não conhecia o desenrolar das outras pontas. Muitos agentes não sabiam nem mesmo da existência dos outros alvos. O ponto de interseção entre os 4 grupos eram os delegados Márcio Anselmo, que coordenava a operação e as medidas de polícia judiciária, Érica Marena, chefe da Delegacia de Crimes Financeiros, e Igor Romário de Paula, delegado regional de combate ao crime organizado. Essa era a chave para que tudo funcionasse bem. Insistir na compartimentação, para que cada detalhe fosse do conhecimento do menor número possível de pessoas. Não era necessário apenas por desconfiança de algum policial ou envolvido no caso. Muitas vezes, há vazamentos não intencionais. Em alguns casos, a tentativa de obter informações sigilosas não vem da imposição hierárquica na PF ou no Ministério da Justiça, mas por meio de pessoas que possam ter alguma ligação com quem está atuando nos inquéritos. Quando isso começa a acontecer, sabemos que as investigações podem ter vislumbrado parte da baleia, ou seja, estão próximas de esbarrar em algo grande. A prisão do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, em 20 de março de 2014, ilustra bem esse caso. Ali se acenderam alertas de que a Lava Jato estava avançando sobre grandes esquemas. Naquele mesmo dia, um importante delegado federal aposentado visitou a superintendência da PF no Paraná. Depois de se aposentar, Jaber Makul Rana Saad, que havia sido superintendente tanto no Paraná quanto em São Paulo, se tornara sócio do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Ficou claro para os investigadores que, ao fazer a visita justo naquela semana, Jaber tentava sondar o que era exatamente a Lava Jato e para onde iam as investigações. Também por aqueles dias, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, um dos advogados mais bem relacionados do mundo político, se apresentaria para defender
Alberto Youssef. O doleiro era conhecido dos policiais da Lava Jato havia muitos anos, desde a época do caso Banestado. Certamente, Kakai não era uma simples contratação de Youssef. Havia gente muito importante por trás daquilo, querendo saber onde tudo poderia dar e quem seria atingido. Nenhum dos dois conseguiu obter informações ou pistas que pudessem atrapalhar o curso daquele caso, porque os policiais souberam proteger seu trabalho. O dia mais tenso. Operação na rua. O dia da deflagração de uma grande operação, que chamamos de D0, é o mais tenso e cercado dos maiores cuidados. Além da atuação do delegado que preside o inquérito, são também fundamentais a eficácia e a dedicação dos policiais encarregados exclusivamente da coordenação das ações repressivas, organização, métodos e logística. Há uma infinidade de informações e orientações que devem ser compartilhadas com centenas de pessoas. Identidade e grau de periculosidade dos alvos, dimensão e natureza dos imóveis a serem vasculhados nos endereços onde devem ser cumpridos os mandatos de busca e apreensão. Organização dos meios materiais, como viaturas, rádios transmissores, sacolas para acondicionamento do material apreendido, câmeras e celulares para registro das ações, horário de saída e contingente necessário, escrivães, delegados, peritos e agentes, dossiês sobre os alvos dos mandados, formação das equipes para cada ação e separação das salas para oitivas dos presos, viabilização de aeronaves para transporte dos policiais, alojamento e alimentação das equipes na véspera da ação, etc. Na noite da véspera, algumas centenas de policiais federais chegam à unidade que centralizará a operação. Alguns usam voos de carreira, outros, Hércules da Força Aérea Brasileira. E há ainda os que vêm de unidades vizinhas em viaturas descaracterizadas. No local de pernoite, no jantar, a visão de centenas de agentes federais, mulheres e homens, com seus uniformes operacionais negros, injeta adrenalina em quem está pronto para ir às ruas. O aquartelamento muitas vezes acontece em bases militares, localizadas nos arredores da cidade que abriga a operação. Novamente, medidas são tomadas para evitar vazamentos. Pouco mais de 1 hora antes da saída, no local de aquartelamento, ainda de madrugada, todas as equipes participam de uma reunião a que chamamos de briefing da operação. Na maioria das vezes, as pessoas que falam nessa preleção são o diretor da área, vindo de Brasília, dependendo do seu interesse e da importância da operação, o superintendente regional e, em seguida, o presidente do inquérito, que passa para cada um dos delegados federais que participam como chefes de equipe as perguntas que devem ser feitas nos depoimentos. O presidente do inquérito, ou alguém previamente orientado por ele, é também quem explica, muitas vezes individualmente para cada equipe, peculiaridades do esquema a ser debelado, as pessoas envolvidas e o volume de dinheiro desviado, e passa dicas e orientações
sobre que tipos de provas e evidências são mais importantes de serem coletadas. Por último, o delegado que planejou a operação propriamente dita se dirige às equipes e se coloca à disposição para esclarecer as inúmeras dúvidas e problemas que podem ocorrer no desenrolar das ações. É essa autoridade que cuida do aquartelamento das equipes, que determina, antes do briefing, a distribuição dos cadernos de missão, envelopes com detalhes sigilosos sobre cada um dos alvos. Tudo ocorre quase sempre de madrugada. Mais uma vez, algumas fases da Lava Jato ilustram a preocupação de se preservar todo tipo de informação. Pelo impacto e pela importância da mais bem-sucedida devassa contra a corrupção no país, essa sequência de procedimentos foi subvertida ou teve etapas não realizadas. Nas operações mais críticas, por exemplo, os delegados responsáveis abriram mão do briefing para as dezenas de agentes que participariam da ação. Não se fazia o costumeiro quem é quem no esquema, nem se desenhava qualquer tipo de organograma. Mesmo os nomes dos policiais que integravam as principais equipes permaneciam em segredo para os demais. Os policiais que vinham de outros estados só ficavam sabendo quem eram os alvos em cima da hora. Em vez de fixar em um quadro a lista de alvos, como era de costume, muitas vezes essa relação ficou em branco ou com a ordem embaralhada. A praxe na PF era enumerar as pessoas a serem presas por ordem de importância. E essa acabou sendo mais uma metodologia abandonada em nome do sigilo. Não se tomavam esses cuidados por preciosismo. Sabia-se que alvos tão poderosos como os da Lava Jato, que dispunham de muito dinheiro e dos mais renomados criminalistas do país, tinham capacidade de se infiltrar nas operações. Em situações normais, após o briefing, a palavra é oferecida aos participantes para que as dúvidas finais sejam resolvidas. Depois disso, chega o momento de ganhar as ruas. Dependendo da ação, são previstos o engajamento e a atuação dos peritos criminais federais ou de auditores da Receita, do TCU e da Controladoria Geral da União, CGU. Por exemplo, os policiais se reúnem em frente aos seus respectivos carros e os que nunca trabalharam juntos aproveitam para se apresentar. Ali fazem a checagem final e o double check no seu armamento pessoal. Glocks, HKS, Sig Sauers, Walter PPKS são verificadas e coldreadas pelos agentes. As viaturas saem em pequenas filas do quartel ou da base, com pouca diferença de tempo entre uma e outra, dependendo da distância dos respectivos alvos. A primeira a sair é a que busca o criminoso mais distante, e assim sucessivamente. Os carros levantam poeira e, em pouco tempo, cada um seguirá o próprio rumo. O momento da chegada das equipes nas residências dos alvos e o das primeiras detenções são acompanhados em tempo real pelos núcleos de análise. Normalmente, nos primeiros 40 minutos de operação, as prisões já estão 100% realizadas. Muitas das mega-operações da PF ocorrem em mais de uma cidade. Portanto,
O trabalho de planejamento operacional pode igualmente alcançar ações policiais que serão realizadas em diversas unidades, inclusive com diferença de fuso horário. Dependendo das dimensões de cada uma dessas pernas da ação, não há só uma coordenação operacional, ou seja, descentraliza-se o processo. A inteligência policial, contudo, permanece em um único ponto. Tudo isso, todo o sucesso da arrecadação de provas importantes, pode facilmente cair por terra com eventuais vazamentos. Se a operação for bem-sucedida, começa uma fase que muitas vezes é mais trabalhosa que o dia da deflagração. É preciso recolher, separar, analisar tudo o que foi apreendido, e não raro são abertas novas e diversas linhas investigativas. Essa fase tem ganhado cada vez mais importância com a rápida triagem do material que, em ações cíclicas, já servem de base para uma fase sucessiva. Por diversas vezes na Lava Jato, por exemplo, foram deflagradas fases com intervalos muito curtos em que o material apreendido em uma fase era imediatamente analisado e já embasava diligências rápidas para garantir o sucesso para alcançar outros grupos. Isso aconteceu nas fases Acarajé e Xepa e na Pichuleco 1 e 2, e que já teria um terceiro caso se não tivesse ocorrido o declínio de competência para São Paulo. Todos esses cuidados para evitar a quebra do sigilo de apurações em curso e garantir a eficácia das operações nas manhãs em que a PF sai às ruas para cumprir decisões da Justiça são imprescindíveis como reforço da blindagem de nosso trabalho. Há situações, porém, principalmente quando as investigações permeiam altos cargos da República, em que os obstáculos enfrentados vão além dos riscos de vazamento. Por vezes, autoridades que estão hierarquicamente acima da própria PF se valem de seu poder para tentar direcionar, frear ou mesmo extinguir certos casos. Houve um que ganhou enorme repercussão lá no ano de 1998 e até hoje ocupa um lugar de destaque no baú de histórias da política nacional. O Dossiê Caimã, Jorge Pontes. Corria o ano de 2001 e eu estava em minha sala, de onde coordenava a repressão aos crimes ambientais no país, quando fui chamado ao gabinete do então diretor-geral da PF, Agílio Monteiro, no 9º andar do edifício Máscara Negra, sede da corporação em Brasília. Quem ligou direto para o meu ramal foi o Wilson Damásio, na época o número 2 da PF e com quem eu despachava regularmente sobre crimes ambientais. Tínhamos um ótimo relacionamento e ele era um chefe trabalhador e motivador com seus subordinados. Chegando à sala do diretor-geral, estavam apenas os dois, e Agílio somente me cumprimentou de modo protocolar. Damásio, sempre muito direto, foi logo dizendo: Meu filho, tem um inquérito sendo instaurado sobre fatos que estão chamando muito a atenção da imprensa e a Presidência da República tem interesse na elucidação desses supostos crimes. Em seguida, me disse que já havia reportagens sendo publicadas diariamente sobre o assunto e que o ministro da Justiça
havia determinado a imediata instauração de uma apuração. E me perguntou sobre um colega delegado. Você se dá bem com o doutor Paulo de Tarso Teixeira? Respondi que sim. Tínhamos sido colegas de turma na academia e mantínhamos uma relação cordial. Paulo era um pouco mais fechado, mas muito simpático. Às vezes, jogávamos a pelada de quinta-feira, frequentada por outros colegas de turma, inclusive pelo próprio Damásio. Garanti que não teria problema nenhum em trabalhar com ele. Já supondo, mas ainda sem ter certeza do que se tratava a convocação, pensei em advertir que estava com muito trabalho na divisão de crimes ambientais. Quando comecei com a ressalva, fui abruptamente interrompido por Damásio, que me trouxe à realidade e me alertou da minha gafe. Pontes, esquece sua divisão. Você não vê que está sendo convocado pelo diretor-geral, meu filho? Disse Damásio, engrossando um pouco o tom de voz, mas sem perder o jeito professoral e paternal que o caracterizava. Diante dos fatos, e depois de ouvir do próprio diretor-geral que eu havia sido chamado por causa da minha experiência internacional em investigações policiais, concordei e prometi me dedicar ao máximo. Antes de sair da sala, já de pé, o próprio Agílio reiterou que grande parte do inquérito deveria ser levada a cabo no exterior, pois os criminosos estavam todos fora do país, e que teríamos, eu e o Paulo, toda a condição, sem qualquer contingenciamento, de viajar e diligenciar onde fosse preciso em busca da materialidade e da autoria dos delitos. Esse caso, ao qual me dedicaria com exclusividade, foi o que ficou conhecido como Dossiê Caimã. É importante relembrá-lo, embora a minha pretensão aqui não tenha relação direta com o crime cometido e amplamente relatado pela imprensa nos últimos 20 anos. Porém, duas histórias correlatas àquela investigação me fizeram perceber, pela primeira vez na minha carreira, como a elite política e ocupantes dos principais cargos da República tentam influenciar investigações em curso. Em 1998, havia começado a circular entre políticos brasileiros um conjunto de papéis que supostamente provariam que 4 dos principais políticos do PSDB na época, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o governador de São Paulo, Mário Covas, o ministro da Saúde, José Serra, e o ex-deputado e ex-tesoureiro do partido, Sérgio Mota, tinham milhões de dólares escondidos em contas em paraísos fiscais no Caribe. Quando o caso veio à tona, a PF iniciou uma investigação para tentar provar a existência dos documentos. Intermediários dos autores do dossiê haviam feito com que os documentos chegassem ao próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, em carta anônima enviada ao Palácio do Planalto, e a José Serra, outro atingido pela denúncia. O ministro recebeu cópias por fax em seu gabinete. Já antes da abertura do primeiro inquérito pela PF, houve decisões pouco ortodoxas. Num primeiro momento, Fernando Henrique determinou à Casa Militar da Presidência da República que iniciasse uma investigação. Não era uma atribuição, nem mesmo uma especialidade do órgão,
e não surpreende que não tenham conseguido avançar muito. Em seguida, foi feita outra tentativa, por meios não oficiais, a fim de descobrir quem estava por trás da história. O ex-senador Gilberto Miranda chegou a viajar aos Estados Unidos para contratar a empresa privada de investigação Kroll para assinalar os autores do dossiê. Mais uma vez, nada feito. O relatório final dos Arapongas da Kroll era inconclusivo. O presidente Fernando Henrique, então, fez o que deveria ter sido feito desde o início. Levou o caso à PF e ao MPF. O delegado Paulo de Tarso foi designado inicialmente para presidir o inquérito e acabou por demonstrar, naquele mesmo ano de 1998, que os documentos eram falsos. Empresários brasileiros residentes em Miami haviam comprado, de um advogado americano, uma empresa aberta em 1994 em Nassau, capital das Bahamas. Na papelada foi incluída por falsários a assinatura de Sérgio Mota, como se ele fosse proprietário da empresa CHJT, dona das contas das Bahamas. Fernando Henrique, Covas e Serra eram apontados como sócios ocultos pelos estelionatários, que queriam vender o dossiê aos seus opositores. Embora a fraude estivesse relativamente clara, Paulo de Tarso ainda não havia conseguido chegar aos responsáveis pela trama. Quando o delegado enviou o inquérito à Justiça com pedido de prorrogação de prazo, o procurador da República que atuava no caso, o maranhense Luiz Augusto Santos Lima, se precipitou e ofereceu denúncia contra 3 acusados de envolvimento. Paulo Maluf, adversário de Mário Covas na eleição de 1998 para o governo de São Paulo. O pastor Caio Fábio dos Santos e o ex-presidente do Banco do Brasil, Lafayette Coutinho Torres, suspeitos de intermediar a venda da papelada a políticos brasileiros. Eles foram denunciados pelo crime de calúnia. Pela precipitação do procurador, o inquérito nunca mais voltou às mãos de Paulo de Tarso e as investigações pararam por ali. Não sabemos se teria sido essa a intenção do procurador Luiz Augusto, mas sua atitude matou o inquérito e com ela a possibilidade de que as investigações se aprofundassem. O caso seria reaberto em 2001, depois de o jornal O Globo publicar uma entrevista, em 11 de março, com um empresário brasileiro com negócios nos Estados Unidos, Oscar de Barros, já investigado pelo governo americano por burlar o sistema financeiro local. Ele era um dos acusados de vender o dossiê a políticos brasileiros e afirmava ao jornal saber quem eram as pessoas que forjaram os papéis. Uma turminha de Miami, segundo ele. Como o inquérito original havia se encerrado sem identificar quem tinham sido os autores do golpe, e diante da repercussão da entrevista de Barros, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro da Justiça, José Gregori, determinaram que a PF voltasse a se debruçar sobre o caso. Fui chamado, então, a ajudar o delegado Paulo de Tarso, que comandara o primeiro inquérito. Durante nossa investigação, chegamos aos falsários. Os empresários Ney Lemos dos Santos, João Roberto Barusco, Honor Rodrigues da Silva e sua mulher,
Cláudia Riviere. Eles haviam comprado a CHJIT do advogado americano Robert Allen Jr. Do lado dos políticos a quem o dossiê foi oferecido, foram tomados depoimentos de parte da elite política brasileira da época. Entre eles, Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Paulo Maluf, Orestes Quércia e Fernando Collor, além dos tucanos acusados, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas e José Serra. Sérgio Mota havia falecido em abril de 1998. Alguns desses depoimentos, tomados pelo delegado Paulo de Tarso, tiveram passagens curiosas. Sobre a participação de Lula, descobriríamos mais tarde que o petista havia designado o advogado Márcio Tomás Bastos, seu futuro ministro da Justiça, como intermediário para ouvir a proposta de aquisição do dossiê. Tomás Bastos viajou ao Sul em um jatinho, a pedido de Lula, com a missão de averiguar a idoneidade e a pertinência da compra dos papéis, mas depois foi desaconselhado pelo próprio Lula de seguir adiante. E Marta Suplicy, à época ainda no PT, pediu sigilo para prestar depoimento e quis ser ouvida em sua residência. Foi atendida por Paulo, mas, assim que o delegado saiu de sua casa, ao final do depoimento, surpreendeu-se com dezenas de jornalistas se acotovelando na entrada. Suspeita-se que ela mesma tenha chamado a imprensa para cobrir a visita que receberia da PF. O primeiro episódio que revelou a desinibição de integrantes do governo federal de interferir naquela investigação da PF aconteceu assim que o inquérito foi aberto. O advogado Emerick Knowles, representante legal dos titulares da empresa que até então permaneciam com a identidade oculta, foi autorizado a expedir um documento em nome deles, declarando que Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas e José Serra não tinham qualquer relação com a companhia. O affidavit, uma espécie de declaração juramentada em que o declarante se compromete judicialmente a falar a verdade, isentava os três políticos tucanos. Havia um detalhe, porém. Nada falava sobre Sérgio Mota, cuja assinatura havia sido inserida na titularidade da empresa e que havia morrido em abril daquele ano. Posteriormente, no curso das investigações, descobrimos que os falsários silenciaram propositalmente sobre Sérgio Mota. Eles imaginavam que, com o tesoureiro das campanhas do PSDB morto, não haveria mais muita pressão sobre eles e, ainda, lançavam uma suspeita sobre alguém que não poderia se defender. Além do mais, não admitiam a culpa na falsificação dos documentos. A cópia desse affidavit chegou a Brasília no fax da Interpol e dali seguiu para as mãos do diretor-geral da PF, o delegado Vicente Chelotti. Em vez de entregá-la ao presidente do inquérito, que foi quem provocou sua própria expedição, Chelotti foi informar o presidente da República. O papel foi mostrado a Fernando Henrique Cardoso numa casa em Brasília, onde também estariam Nelson Jobim, à época ministro do STF, e Milton Seligman, ex-ministro da Justiça e presidente do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Essa informação foi confirmada pelo ex-diretor-geral da PF, Vicente Chelotti, em audiência na Justiça Federal durante o julgamento do caso. O documento que atestaria a inocência de FHC, Covas e Serra não foi bem recebido pelo presidente da República, e então Fernando Henrique Cardoso teve uma atitude que não poderia ter tido. Ele decidiu que o documento não deveria ser incluído no inquérito e ordenou que o diretor-geral da PF fosse especialmente às Bahamas resgatar em mãos o original. A missão foi cumprida à risca. Chelotti foi ao escritório de Knowles, em Nassau, e pegou o documento. Chegando ao Brasil, entregou o original ao presidente. Depois, nunca mais se viu o affidavit. O tal documento nunca foi encaminhado ao delegado federal presidente do inquérito policial, que, por sinal, havia solicitado a própria diligência nas Bahamas. Foi uma clara interferência política nos procedimentos habituais de uma investigação e que teria sido, inclusive, presenciada por um juiz da Suprema Corte e determinada pelo primeiro mandatário do país. Ainda que ele fosse vítima de um falso dossiê, era também, em princípio, um dos investigados do caso. A história teria acabado aí se não houvesse o segundo inquérito. Na primeira vez que eu e Paulo de Tarso fomos às Bahamas, o advogado Emerick Knowles nos recebeu em seu escritório. Pegou a pasta da empresa CHJT e começou a folheá-la na nossa frente. Obviamente, não nos dava acesso direto à pasta, pois ali estariam dados que certamente identificariam os reais proprietários da companhia, até então ocultos. Numa das folhas que ele passou, de forma mais vagarosa, percebi a existência do tal affidavit e li rapidamente parte do conteúdo. Conhecíamos de trás para frente os documentos da primeira investigação e logo percebi que aquele era desconhecido. O advogado não fizera questão de escondê-lo. Perguntei rapidamente do que se tratava. Ele me disse com tranquilidade que aquele documento fora redigido por ordem dos proprietários da empresa e que já tinha entregado o original em mãos ao delegado que comparecera ao seu escritório 2 anos antes. Paulo de Tarso disse na mesma hora, tentando conter o espanto, que nunca tinha visto aquele documento. Como titular do primeiro inquérito, ele deveria tê-lo recebido 2 anos antes. Quando voltamos ao Brasil, tomamos a imediata providência de juntar ao inquérito o documento que havia sido suprimido no passado. Os jornais publicaram, com muito alarde, que havíamos achado um documento que, de certa forma, incriminava o ex-diretor da PF, e que esse documento nunca teria sido levado ao conhecimento da Justiça. A imprensa, na época, interpretou o fato como se o delegado Chelotti houvesse traído a confiança do presidente Fernando Henrique, escondendo um documento que atestava sua inocência. Fernando Henrique não se manifestou sobre o ocorrido, mas o aparecimento do documento era, na verdade, a evidência material de outro crime: supressão de documento público. Em tese, fora cometido por Vicente Chelotti, que se transformou na imprensa no único vilão da história. Era um crime, porém, com um coautor. Intimamos Chelotti a depor
e explicar por que havia ocultado o documento do inquérito. Ele não atendeu à nossa convocação e acabou indiciado indiretamente, isto é, sem estar presente. Posteriormente, perante o juiz federal do caso, disse que foi às Bahamas buscar o tal documento por ordem expressa do presidente da República. Disse ainda que, quando voltou ao Brasil, entregou o original do affidavit ao Fernando Henrique e que não sabia o que ele fizera com o documento. Questionado se sabia da ilegalidade de seus atos, alegou, como justificativa para a conduta, temor reverencial. Isto é, como a ordem partira do supremo mandatário da nação, não teve como negar. O presidente Fernando Henrique reconheceu, em depoimento à PF anos antes, em 2005, que determinou ao então diretor-geral da PF a não inclusão do documento. Sua participação só veio à tona depois que Chelotti falou à Justiça. Questionado por que dera a ordem ao delegado, afirmou que sua determinação foi em razão de que os termos daquele papel poderiam induzir a equívocos que causariam problemas políticos e econômicos ao país. Também no depoimento, o tucano relata o momento em que recebeu o affidavit. Ele, Chelotti, estava contente, dizendo que estava demonstrando que nós não tínhamos conta no exterior. Eu disse que não precisava demonstração de nada. Eu sei que eu não tenho. Precisava saber quem tinha feito. Era esse o caso. Nesse período, algo não nos desceu bem, algo que de fato estranhamos e que nos constrangeu, e cujas razões eu e Paulo de Tarso só entenderíamos muito tempo depois. Ali, quem sabe, foi um daqueles momentos de presságio em que o jogo sombrio jogado em Brasília deu suas cartas. A situação ocorreu em meio à grande onda midiática contra o ex-diretor-geral Vicente Chelotti, apontado como único responsável pelo sumiço daquele affidavit. Tínhamos acabado de retornar de Nassau e havíamos juntado ao inquérito o tal documento, que fora expedido 2 anos antes, dando conta da inocência do presidente. Fernando Henrique Cardoso, que supostamente tinha sido prejudicado pelo chefe da PF, que ele mesmo nomeara, redigiu e divulgou na imprensa uma carta de próprio punho, destinada ao pai do ex-diretor. Na carta, para nosso espanto, o presidente desfilava elogios e declarava confiança em Vicente Chelotti. Era uma carta para aplacar o sofrimento de um senhor idoso, que certamente se afligia ao ler uma avalanche de notícias negativas sobre o filho. Contudo, a carta era, também, um gesto inequívoco de desagravo em relação ao ex-diretor-geral. Para nós, que conseguimos provar a inocência do presidente da República, trazendo a público um documento que fora escondido por 2 anos, aquela manifestação pública de apoio ao policial que escondera o expediente foi difícil de ser digerida. Afinal, a carta, de forma tácita, representava a negação do nosso trabalho. Lembro-me até hoje do mal-estar que a publicação dessa carta nos causou. Passados aproximadamente 2 anos, quando Chelotti finalmente foi ouvido pela Justiça, conseguimos entender, e com razoável clareza, as razões para Fernando Henrique ter escrito aquela mensagem. Naquele momento, eu e o delegado Paulo de Tarso
sentimos que o chão não estava muito firme sob os nossos pés. Tínhamos ido além do que o Palácio do Planalto desejava. O documento, redigido por Emerick Knowles, por ordem de 3 escroques internacionais, se calava sobre a possível titularidade de Sérgio Mota. Esse foi o detalhe. Provamos depois, na continuidade do inquérito, que Sérgio Mota também não era titular daquela empresa offshore. O que restou, ao final da investigação, foi o medo que o Planalto demonstrou daquele blefe dos falsários. O ex-presidente Fernando Henrique acabou sendo denunciado pelo MPF por coautoria na supressão de documento público, mas a Justiça Federal do Distrito Federal não viu elementos para receber a denúncia contra o ex-presidente. Porém, a pergunta ficou no ar: por que o presidente preferiria determinar que o chefe da PF cometesse um ato ilícito a mostrar aquele documento? Pode ter sido por medo de que Sérgio Mota, que já não estava vivo para dar sua versão dos fatos, pudesse estar de alguma forma envolvido com recursos evadidos para contas caribenhas? A experiência que tive nessa investigação ao observar, primeiro, a conduta de um ministro da Justiça querendo interferir na abrangência de um inquérito policial e, depois, ao ver um diretor-geral da PF sendo identificado nas investigações por omitir evidência a mando do então presidente, me deu a certeza de que a política não vê limites para tentar influenciar a atuação da PF. Foi a primeira vez que vislumbrei como seria importante que houvesse um mandato para o cargo de diretor-geral. Ao final, podemos entender perfeitamente o ministro José Gregori, quando, ao tomar conhecimento do teor do texto, nos pediu para suprimir a expressão sobre apurar em toda sua extensão. Realmente, ao investigar toda a extensão do caso, nos deparamos com histórias que deveriam ter ficado esquecidas, na visão do governo. Outro comportamento inadequado do ministro José Gregori nos atrapalhou na investigação. Em uma das diligências, ainda em busca dos donos da empresa que produzira o dossiê, estivemos em Miami. Com a ajuda de um agente do FBI, com quem eu já tinha relações, o Special Agent Rick Cavalheiros, identificamos pessoas próximas dos autores da fraude e estávamos no caminho de reconstruir sua trilha, rastreando laranjas e até a cópia dos cheques que foram utilizados na sua aquisição. Naquela época, coincidentemente, estava sendo aprovado o Tratado Legal de Acordo Mútuo, MLAT, um acordo bilateral assinado entre o Brasil e os Estados Unidos que acelerava a tramitação de cooperação em matéria penal entre os países signatários. Ele permitia que autoridades brasileiras, incluídos aí delegados de polícia, enviassem pedidos de cooperação diretamente aos órgãos de justiça americanos, sem necessidade da chancela e tramitação por via diplomática. No governo brasileiro, o canal era, e é até hoje, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, subordinado à Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça. O processo do MLAT
era incrivelmente mais rápido e simples do que cartas rogatórias e outros meios até então existentes. Depois de conhecer os criminosos e analisar seu modus operandi, resolvemos voltar ao Brasil e preparar um extenso pedido via MLAT. Não tínhamos feito nenhuma abordagem aos suspeitos, pois queríamos surpreendê-los nos interrogatórios. Redigimos um documento em inglês e em português. O expediente descrevia os crimes investigados, as leis penais e os dispositivos que os previam e amparavam a nossa investigação, além do rol das pessoas que queríamos interrogar e a participação de cada uma delas nos delitos. Também pedíamos diligências num banco para confirmar a compensação de 2 cheques que somavam quase 2 milhões de dólares. O documento tramitou no DRSI e foi encaminhado a Washington. Recebemos então a autorização para viajar aos Estados Unidos e interrogar os suspeitos. Quando desembarcamos em Miami, logo soubemos, por uma de nossas testemunhas, que um jornalista brasileiro estivera na cidade, com uma cópia do nosso pedido feito via MLAT, onde constava a lista com os nomes de todos os nossos alvos. Eu não podia acreditar. Todo o cuidado que tivemos fora por água abaixo. Depois de alguns minutos, Brasília nos liga dizendo que havia um repórter da revista Época nos procurando em Miami. Fomos então ao seu encontro. Ele queria que contássemos tudo em detalhes, pois em uma semana fecharia aquela matéria para sua revista semanal. Pedi que não falasse com ninguém sobre nada e que deixasse para publicar a matéria mais para frente, a fim de não comprometer os resultados da investigação. O repórter disse que a reportagem sairia de qualquer maneira e que, com a nossa negativa, iria procurar por conta própria algumas pessoas que estavam sendo investigadas. Isso atrapalharia a investigação, porque muitos dos futuros interrogados poderiam saber que estavam na mira da polícia brasileira antes mesmo de chegarmos até eles, estragando o fator surpresa. No decorrer das investigações, com as oitivas de todos os envolvidos, descobrimos que o ministro da Justiça, José Gregori, a autoridade a quem estava subordinada o DRCI, foi quem repassou o documento do MLAT ao jornalista. O ministro vazou porque queria logo ver uma matéria que garantisse que o presidente da República não tinha nada a ver com aquela companhia CHJT. Ansioso, resolveu fazê-lo, mesmo que pudesse prejudicar o sucesso do nosso trabalho. Acabamos traídos pelo nosso próprio ministro. Durante todo o inquérito, o jornalista produziu matérias que chegaram a nos atrapalhar, embora o resultado final da investigação tenha atingido seus objetivos. Se, por vezes, a divulgação pública de informações pode ajudar a constranger autoridades que estejam tentando abafar uma investigação, não são raros os casos, por outro lado, em que a atividade policial é prejudicada por revelações antes do tempo. Entendemos o time e a natureza do trabalho da imprensa, mas temos de zelar para que o objetivo principal, descobrir e chegar até os culpados de um crime, seja preservado. Quando o vazamento parte de quem deveria ser o mais cuidadoso,
é ainda mais frustrante. Os vazamentos institucionais. O início da chamada Era das Grandes Operações na corporação data dos anos de 2003 e 2004, após o delegado Paulo Lacerda assumir a diretoria-geral da PF no primeiro governo Lula. Ocorreu uma mudança substancial em métodos, objetivos e planejamento da atuação da PF, ocasionada por diversos fatores, e que foi se aprimorando, tanto na capacidade de investigação quanto de execução, até desembocar na Lava Jato. A contabilização da própria PF mostra um número incipiente de 18 operações em 2003, saltando para várias dezenas nos anos seguintes. 48 em 2004 e 69 em 2005, até explodir para as centenas. Foram mais de 200 por ano entre 2008 e 2013, e mais de 500 em 2015 e 2016. Fatores internos e externos concomitantes propiciaram essa nova fase da PF. Os primeiros anos do governo Lula marcaram a abertura de concursos para a corporação e a consequente entrada de uma nova geração de policiais. A maior qualificação técnica dos servidores e o aumento do investimento em tecnologia foram primordiais para esse novo momento. A evolução do combate à corrupção e a mudança no perfil dos alvos e na abrangência das apurações despertaram, como seria inevitável, reações do sistema. A primeira delas foi ligar o alerta da classe política para o trabalho que se fazia na corporação. E a pressão aumentou consideravelmente nos últimos 15 anos. Diretores e superintendentes começaram a receber abordagens veladas e outras nem tão veladas acerca das operações sob suas responsabilidades. De modo geral, a PF vem se mostrando ao longo dos anos muito resistente a esse tipo de pressão. É motivo de orgulho pertencer a uma instituição de Estado na qual não é fácil corromper seus membros. O rigor da maioria dos delegados e agentes em resistir a pressões e preservar o sigilo das investigações é o que tem garantido um histórico de sucesso. Por causa disso, um caminho encontrado pelo sistema foi tentar institucionalizar o vazamento, uma prática recorrente nos últimos anos, por diversos expedientes, ora de forma mais sutil, ora nem tanto. Um caso clássico de tentativa de vazamentos institucionalizado ocorreu no governo de Dilma Rousseff. Em março de 2012, a presidente da República e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, assinavam o decreto número 7.689, destinado a estabelecer limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens. Entre uma série de mudanças e determinações, o pulo do gato, no que tange a PF, estava no artigo 7. Somente os ministros de Estado e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao presidente da República poderão autorizar despesas com diárias e passagens referentes a
1. Deslocamento de servidores ou militares por prazo superior a 10 dias contínuos. 2. Mais de 40 diárias intercaladas por servidor no ano. 3. Deslocamentos de mais de 10 pessoas para o mesmo evento. E 4. Deslocamento para o exterior, com ônus. O terceiro item, principalmente, acertava em cheio as operações da PF. Determinar que deslocamentos de mais de 10 policiais só poderiam ser feitos, no caso, com autorização do ministro da Justiça, equivalia a existir conhecimento prévio, por parte do próprio ministro e da cúpula do governo, de que poderia estar a caminho uma operação nessa ou naquela cidade. À época, o ministro da Justiça era José Eduardo Cardoso. Com apenas 123 unidades para atender mais de 5.500 municípios em todo o país, qualquer ação de maior vulto da PF exige o pedido de deslocamento de agentes de outras unidades. A cessão de 3 a 10 servidores por período superior a 40 dias pode indicar uma operação de inteligência, assim como a arregimentação de mais de 10 agentes para o mesmo evento por 2 a 5 dias sugere a deflagração de uma grande operação. Algumas fases de grandes e médias operações impunham o pedido de 50, 60, muitas vezes de mais de 100 policiais. Informar antecipadamente a cúpula do governo federal que havia uma operação era deixar a porta aberta para que a informação chegasse aos próprios alvos. Desnecessário relembrar o grau de influência política de muitos investigados, quando não são eles próprios os ocupantes de altos cargos na administração federal. Na Lava Jato, foi fundamental compartimentar ao máximo, mesmo dentro da equipe investigativa, as informações que eram colhidas e que serviam de base aos passos seguintes da operação. É claro que, obedecendo às regras do decreto em vigor, quando eram solicitados pela Superintendência do Paraná deslocamentos e pagamentos de diárias, o governo desconfiava que uma nova fase da Lava Jato ganhava as ruas. Pedidos de recrutamento de um grande número de agentes para cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília também despertavam mais atenção e eram cercados de cuidados. De todo modo, não era obrigatório informar, no pedido de cessão de agentes, qual era o caso em questão, ou quem eram os alvos, o que seria absurdo. As cobranças da sociedade e da opinião pública pela continuidade dos trabalhos foram muito importantes para evitar que o governo conseguisse asfixiar as ações da PF, deixando de ceder os agentes requeridos. Essa norma vigorou até a breve gestão de Eugênio Aragão como ministro da Justiça, já em 2016, no segundo mandato da ex-presidente Dilma. Em sua campanha de reeleição, em 2014, Dilma se vangloriou seguidas vezes das operações feitas pela PF em seu governo. Tratava-se muito mais de um uso político de ações bem-sucedidas do que da realidade dos fatos. Tanto quanto lhe foi possível, o governo Dilma tentou impor obstáculos aos avanços dos investigadores.
E-mail fictício de Dilma. Foi a partir da fase das grandes operações da PF, em 2003, que a pressão política e dos indicados pelos políticos passou a ser mais forte. Policiais com mais experiência e que já chegaram a postos de comando sabem identificar alguns movimentos. Por exemplo, quando um governador nomeia como seu secretário estadual de segurança um delegado federal, isso pode significar uma tentativa de aproximação com a Superintendência Regional da PF em seu estado. A aproximação não é necessariamente nociva, mas pode ser estimulada por motivações não muito republicanas. Nesse contexto, é essencial que os responsáveis pelos inquéritos garantam o máximo sigilo possível. É claro que não se trata de fazer as coisas à margem da lei. Evidentemente, todas as operações são realizadas com autorização judicial e comunicadas aos superiores imediatos dos delegados à frente dos casos, quase sempre aos superintendentes regionais de cada estado. Assim, em tese, nem o diretor-geral da PF precisaria ser informado sobre qualquer detalhe, principalmente sobre os alvos. Quando muito, o superintendente e a sua linha hierárquica, que se ocupa da logística, deverão saber da operação para que os recursos humanos e materiais sejam alocados de forma satisfatória. Se o chefe da PF não precisa saber, tampouco o ministro da Justiça precisa ser informado. Claro que nem sempre é possível manter esse isolamento. Pelo menos um vazamento importante aconteceu em um momento crucial da Operação Lava Jato. Em seus depoimentos de delação premiada ao MP, os publicitários João Santana e Mônica Moura contaram que foram informados por Dilma Rousseff de que seriam presos. A presidente, por sua vez, fora avisada por seu ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Em fevereiro de 2016, o casal estava na República Dominicana, onde atuava na campanha presidencial local. A Operação Acarajé, que cumpriria o mandato de prisão contra os dois, estava marcada para ser deflagrada no dia 22 daquele mês. Segundo Mônica Moura, no dia 20 ou no dia 22, a então presidente Dilma entrou em contato pedindo para falar com João Santana através de um telefone seguro. As duas se comunicavam por meio da pasta de rascunho de um e-mail, do qual ambas compartilhavam a senha, também conforme os depoimentos da publicitária, cujos vídeos foram anexados aos processos e divulgados por todos os meios de imprensa. O casal tinha uma viagem marcada do Panamá para o Brasil, aonde chegariam na manhã do dia 22 de fevereiro, data escolhida para a operação. João Santana, em sua colaboração premiada, confirmou que adiou a passagem depois de ser avisado sobre a iminente prisão. Ambos foram convencidos por advogados a não fugir e se apresentaram apenas no dia seguinte. Mesmo que João não tivesse dito em depoimento que realmente soube com antecedência o que estaria por acontecer, a falta dos laptops e celulares quando o casal se apresentou à PF já seria um indício suficientemente forte da quebra de sigilo. Cardoso nega ter feito o vazamento aos publicitários,
Mas o que é gravíssimo nessa situação não é o vazamento em si, mas a fragilidade de todo o processo. Não é surpreendente que o ministro de um governo, com vários de seus correligionários na mira das investigações, queira interferir ou ao menos se informar com antecedência sobre os inquéritos. Dos 5 delegados que, em janeiro de 2011, foram sabatinados pelo recém-empossado ministro Cardoso por ocasião da futura escolha do novo diretor-geral da PF, 3 contaram a pessoas próximas que uma de suas principais preocupações era saber como e em que momento seria avisado da deflagração de operações realizadas pela corporação. À época, a PF já vinha há pelo menos 7 anos incomodando criminosos de colarinho branco e organizações estabelecidas nas mais diferentes esferas da gestão pública. A posição de Ministro da Justiça, pasta à qual a PF está subordinada, torna-se crucial em tempos de crime institucionalizado no país. É o posto de confiança do Presidente da República para as questões policiais e o canal aberto por onde os poderosos das classes política e empresarial tentam pressionar ou mesmo sufocar as investigações. 111 dias de sinais trocados. Em novembro de 2017, o presidente Michel Temer decidiu substituir o então diretor-geral Leandro Daiello, o mais longevo da história da PF, nomeando em seu lugar o delegado Fernando Segovia. Como o próprio presidente já era, à época, investigado em alguns inquéritos, além de já ter sido alvo de 2 denúncias da PGR suspensas pela Câmara dos Deputados, o processo de escolha do novo diretor-geral despertou ainda mais a atenção. Articulistas na imprensa avaliavam que Segovia fora escalado para tentar proteger o presidente e aliados próximos. Jornais trouxeram detalhes que influenciaram sua nomeação. Em 9 de novembro, o colunista Bernardo Melo Franco escreveu em sua coluna na Folha de São Paulo que o ministro Eliseu Padilha também fez lobby por Segovia e que, entre seus padrinhos, despontam figuras notórias do PMDB, além do Augusto Nardes, ministro do TCU. Em 8 de novembro de 2017, fora publicada a notícia: Sarney fez lobby por novo diretor-geral da PF em encontro com Temer. Primeiro presidente após a ditadura e um dos políticos mais longevos na cena brasileira, Sarney mostrava mais uma vez sua influência. Segovia já havia sido superintendente da PF no Maranhão, estado comandado por décadas pela família Sarney. Nos 111 dias em que ocupou o cargo de diretor-geral, a atuação de Segovia emitiu sinais externos e internos de que estavam corretas as previsões da imprensa de que ele trabalharia para ao menos tentar ter maior controle sobre as apurações. Logo na entrevista coletiva de apresentação como novo ocupante do cargo, ele deu uma declaração que entraria para os anais da política brasileira. Afirmou que uma única mala de dinheiro talvez não fosse suficiente para comprovar se os investigados cometeram crime de corrupção. Segovia se referia ao ex-deputado federal Rodrigo da Rocha Loures, PMDB, Paraná.
que fora filmado pela própria PF, instituição que o delegado passaria a chefiar, carregando uma mala com R$ 500.000 nas ruas de São Paulo. Foi uma operação que chamamos de ação controlada, um expediente previsto na lei de crime organizado. A estratégia é atrasar o desfecho de uma ação policial para ter mais provas durante o seu curso. Nesse caso, foi extremamente exitosa. O ex-deputado foi acompanhado e filmado recebendo a mala numa pizzaria no bairro dos Jardins, em São Paulo. Segundo a PGR, o dinheiro seria propina da JBS, maior empresa agropecuária do país, ao presidente Michel Temer, que indicou o Rocha Loures como seu interlocutor com a companhia. Dias depois, Segovia enfileirou declarações que expuseram seus comandados, além de pôr em xeque a própria atuação da polícia como um todo. Ao reiterar suas críticas à Operação da Mala de Rocha Loures, ele prometeu fazer da Polícia Federal uma polícia republicana. Questionado se já não era, ele respondeu: é republicana, mas tem alguns problemas. A gente vê, de vez em quando, desvios de conduta e ações com certo viés político. Afirmar que a instituição que ele passaria a comandar age com viés político foi uma forma inábil de tentar expor uma visão crítica. Falando de forma genérica, incluiu a todos no mesmo balaio. Mas Segovia tropeçou também quando fez avaliações específicas, sobretudo por serem, a nosso ver, críticas injustas. Foi o caso de sua resposta à forma como se deu a Operação Carne Fraca, cuja deflagração impactou no comércio exterior do país. Para o novo diretor da PF, a operação, que comprovou esquemas de corrupção no Ministério da Agricultura, foi um marketing mal feito da PF. Na entrevista, o novo chefe da PF também não poupou comandados que estavam sob fortes críticas da imprensa. Era o caso da delegada Érica Marena, que vinha sendo atacada pela atuação no inquérito que investigou fraudes no repasse de verbas federais à Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e que levou ao suicídio do reitor da instituição. Ela foi ainda mais exposta por Segovia. Da mesma forma, disparou críticas diretas à Lava Jato, já reconhecida como uma das maiores operações de combate à corrupção da história. Os delegados responsáveis pelos inquéritos do então Grupo de Inquéritos do STF, GINC, criado exclusivamente para atuar em investigações junto ao STF, também receberam com estranheza pequenas mudanças ocorridas após sua entrada como diretor-geral. Investigações que têm como alvo senadores da República, deputados federais e outros políticos costumam contar com uma rotina mais cuidadosa quando essas figuras são chamadas a depor. Não era diferente na gestão do antecessor de Segovia, Leandro Daiello. A cada vez que um cardeal da política tinha de ser ouvido na condição de investigado, era permitida, por exemplo, a entrada de seus carros oficiais pelo subsolo do edifício sede da PF. E lhes era facultado aguardar na antessala do gabinete do diretor-geral. Era um tratamento protocolar, sem maiores atenções, mas respeitoso
em razão dos cargos que esses políticos ainda detinham. Eram-lhes servidos os cafezinhos de praxe antes do depoimento a um dos delegados do JINC. Segóvia avançou mais um pouco em relação a um dos inquéritos que investigavam diretamente o então presidente Michel Temer. O delegado Kleiber Lopes, integrante do JINC e titular do caso dos portos, apurava o pagamento de propina a Michel Temer em troca da edição de um decreto que mudava regras da área portuária para beneficiar empresas que atuavam no setor e que seriam as corruptoras do então presidente. Ele foi alvo do diretor-geral em entrevista à agência de notícia Reuters. As declarações de Segóvia, dadas no dia 9 de fevereiro de 2018, geraram enorme reação dos delegados federais. Primeiro, o diretor-geral afirmou que não havia indícios de crime por parte do presidente, o principal suspeito num caso ainda em curso. Então, assim, os indícios são muito frágeis, na realidade, de que haja ou que houve algum tipo de influência realmente, porque, em tese, o decreto não foi feito para beneficiar aquela empresa. O que a gente vê é que o próprio decreto, em tese, não ajudou a empresa. Em tese, se houve corrupção ou ato de corrupção, não se tem notícia do benefício. O benefício não existiu. Não se fala e não se tem notícia ainda de dinheiro de corrupção. Uma das condições que mais prezamos, na verdade, um dos pontos fundamentais para se ter uma polícia como braço do Estado e não dos governantes, é a autonomia do presidente do inquérito. Quando se tem um diretor-geral que publicamente indica os caminhos que uma investigação deve tomar, isso se torna uma pressão enorme e totalmente indevida sobre quem está à frente do trabalho. A coisa ficou ainda pior em outro trecho da entrevista. Segóvia admitia a possibilidade de o delegado Kleiber Lopes ser futuramente alvo de um procedimento administrativo disciplinar por causa das perguntas que enviara por escrito ao presidente da República. Michel Temer havia reclamado do tom usado pelo delegado. Peço vênia para realçar a impertinência de tal questão, por colocar em dúvida a minha honorabilidade e dignidade pessoal, escreveu em uma das respostas. A entrevista de Segóvia soou como um recado intimidador ao presidente do inquérito. Kleiber percebeu que a fala de Segóvia poderia servir como um aviso para outros delegados que investigavam outros históricos aliados do então presidente. Havia casos envolvendo nomes como Henrique Eduardo Alves, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima e Eduardo Cunha, para ficarem alguns exemplos. Se todos eles se sentissem ofendidos, poderiam seguir a inusitada sugestão do chefe da PF e representar contra aqueles que os investigavam. A investidura pública de Segóvia contra um subordinado elevou a tensão em torno do inquérito dos portos. Nos corredores do edifício Máscara Negra, houve quem previsse um embate silencioso de Davi e Golias, de um delegado com o diretor-geral do seu próprio departamento. Numa reunião com o diretor de combate ao crime organizado, DICOR, o delegado Eugênio Ricas,
Na presença de todos os integrantes do JINC, Kleiber assinalou sua preocupação com a conduta de Segovia, citando a fatídica entrevista em que o diretor-geral declarara que talvez uma mala de R$ 500.000 não fosse suficiente para provar um crime. Foram enumerados ainda os encontros, relatados pela imprensa, de Segovia e Michel Temer no Palácio do Planalto, não registrados em suas agendas. Por 2 vezes, esses encontros precederam depoimentos de autoridades palacianas no inquérito dos portos. Um deles ocorreu dias antes da oitiva do advogado Gustavo do Vale Rocha, subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil e principal assessor jurídico do presidente. Rocha havia sido flagrado em interceptação telefônica com o então deputado Rodrigo da Rocha Loures, interlocutor de Temer com empresas do setor, dizendo-se preocupado com uma exposição muito grande do presidente em fazer mudanças num decreto que alteraria legislações portuárias. Na ocasião, confrontado com a informação de que estivera no palácio, Segovia justificou sua presença tendo dito que havia ido discutir policiamento de fronteiras com o presidente. Outra visita, fora da agenda, ocorreu na semana em que Temer teria de responder, por escrito, às perguntas do delegado que presidia o inquérito. Na segunda-feira, 15 de janeiro de 2018, ele recebeu Segovia no Planalto. Dessa vez, a explicação da Presidência da República para o encontro foi debater segurança pública. Em reação imediata à ameaça de procedimento contra Kleiber, o grupo de delegados do DINC encaminhou o documento à autoridade superior na PF. Os delegados afirmaram formalmente que não admitirão, nos autos do inquérito 4.621/STF ou em outro procedimento em trâmite nesta unidade, qualquer ato que atente contra a autonomia técnica e funcional de seus integrantes, assim como atos que descaracterizem a neutralidade político-partidária de nossas atuações. Além de os próprios investigadores terem se insurgido rapidamente, houve forte reação por parte de associações de delegados federais, da imprensa e da sociedade de forma geral. O diretor-geral, então, ensaiou um recuo e fez um meia-culpa. Disse que suas falas haviam sido mal interpretadas e que nunca tivera qualquer intenção de interferir nas investigações. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, responsável pelo caso do decreto dos portos no STF, exigiu esclarecimentos do diretor-geral da PF e determinou que ele não se pronunciasse mais publicamente sobre o que estava sendo apurado. Kleiber resistiu e concluiu seu trabalho, indiciando em outubro de 2018 o então presidente Michel Temer por corrupção passiva, além de apontar a participação de outras 10 pessoas. Uma delas, Maristela, filha de Temer, cuja reforma da casa fora paga com dinheiro de propina de empresas portuárias, conforme demonstrava a investigação. O ano de 2018 terminou com a PGR oferecendo ao STF denúncia criminal em relação aos fatos investigados.
A tentativa de intimidação de um delegado federal partindo do próprio chefe da instituição entrará para a história da polícia judiciária do país, reforçando a importância da autonomia da PF e da blindagem da interferência política. O episódio deixou clara a forma de atuação do diretor-geral indicado meses antes pelo presidente da República. O que ninguém sabia era que, naquele 9 de fevereiro de 2018, o comando da PF em Brasília implementava mais um alarmante ato interno de tentativa de vazamento institucional. Uma das formas de o sistema político corrupto reagir e tentar sufocar as investidas contra os poderosos de colarinho branco.